Você sabia que o Padre Pio guardava um segredo ancestral capaz de quebrar maldições financeiras em apenas 21 dias? Isso não é lenda, é real. Ele, que ficou conhecido como o maior santo do século XX, compartilhava uma chave espiritual que pouquíssimas pessoas passaram a conhecer. Uma chave que consegue romper ciclos de escassez, dificuldades financeiras e falta de prosperidade, menos até nas circunstâncias mais impossíveis. Sei você quer saber como usar essa chave, como aplicar o segredo de Padre Pio na sua vida para dar uma virada nas suas finanças? Fica até o fim, porque vou te provar que ele ainda opera milagres para você neste exato momento. Um conhecimento extraordinário permaneceu oculto nos arquivos secretos do convento dos Capuchinhos, em San Giovanni Rotondo. Um método espiritual tão poderoso que o próprio Padre Pio o utilizava discretamente para ajudar os mais necessitados, quebrando ciclos de pobreza que atormentavam famílias inteiras há gerações. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo sem grandes talentos ou recursos, parecem ser constantemente abençoadas com oportunidades que surgem de forma quase milagrosa em suas vidas, enquanto Voca, que trabalha incansavelmente e possui boa índole, continua enfrentando um ciclo aparentemente interminável de dificuldades financeiras que drenam sua energia e roubam sua paz? A resposta está em um ritual sagrado que Padre Pio realizava secretamente durante 21 dias consecutivos. Sempre que percebia que uma alma estava sendo atacada pelas forças da escassez, este não é mais um desses métodos que prometem enriquecimento da noite para o dia. Este é um conhecimento espiritual profundo, baseado em princípios que foram testados por décadas e que já transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente qual era o segredo de Padre Pio para quebrar maldições financeiras ancestrais e atrair abundância divina em apenas 21 dias. Mas antes de prosseguir, preciso fazer um alerta crucial. Se você está completamente satisfeito com sua situação financeira atual, se não sente que existe algo bloqueando invisivelmente sua prosperidade, este conhecimento não é para você. Se você está exausto de ver suas orações por melhores condições financeiras aparentemente não serem atendidas, se sente que existe uma força sombria impedindo seu progresso material, então prepare-se para uma revelação que pode revolucionar sua vida para sempre. Francesco Forgione, conhecido mundialmente como Padre Pio, nasceu em 1887 em uma família camponesa extremamente pobre, em Pietrelcina, na Itália. Desde a infância, ele demonstrava uma conexão sobrenatural com os mistérios divinos e uma compreensão extraordinária sobre as forças espirituais que influenciam nossa realidade material e financeira. Durante seus primeiros anos como sacerdote, Padre Pio enfrentou não apenas perseguições religiosas, mas também extrema pobreza pessoal e familiar. Foi durante esse período de privações que ele começou a receber visões místicas sobre como certas práticas espirituais específicas poderiam quebrar os ciclos de miséria que pareciam perseguir determinadas famílias por múltiplas gerações. Após receber os estigmas de Cristo em 1918, Padre Pio desenvolveu uma sensibilidade espiritual ainda mais aguçada. Ele podia literalmente ver as correntes espirituais que mantinham as pessoas presas à pobreza. Durante as confissões e direção espiritual, frequentemente identificava bloqueios energéticos, maldições ancestrais e ataques demoníacos direcionados especificamente para impedir a prosperidade dos filhos de Deus. Os registros secretos do convento documentam casos extraordinários. Uma viúva desesperada com 7 filhos estava prestes a perder sua casa devido a dívidas acumuladas após a morte do marido. Padre Pio não lhe deu dinheiro como muitos esperariam. Em vez, ensinou-lhe um ritual específico de 21 dias. No 21º dia exato, ela recebeu a visita inesperada de um advogado informando que havia herdado uma propriedade de um parente distante que nem sabia que existia. Outro caso impressionante envolveu um comerciante de tecidos que havia perdido tudo devido a uma série de coincidências inexplicáveis. Incêndios misteriosos, furtos, fornecedores que subitamente cancelavam contratos. Padre Pio identificou imediatamente que se tratava de uma maldição lançada por um concorrente invejoso. Após seguir o método de 21 dias ensinado pelo santo, não apenas o comerciante recuperou seus negócios, mas o próprio responsável pela maldição foi publicamente desmascarado e perdeu sua reputação na cidade. O que exatamente Padre Pio ensinava em segredo? Por que um método aparentemente simples poderia ter efeitos tão dramáticos na vida financeira das pessoas? Para compreender isso, precisamos entender que Padre Pio possuía um conhecimento místico profundo sobre as leis espirituais que governam a prosperidade material neste mundo. Ele compreendia que a pobreza crônica e persistente, aquela que continua, mesmo quando a pessoa trabalha honestamente e faz tudo certo, não é uma condição natural ou uma vontade divina. É resultado de interferências espirituais negativas.
bloqueios energéticos criados por inveja, maldições lançadas por pessoas malintencionadas, pactos ancestrais feitos por antepassados, ou até mesmo ataques demoníacos direcionados durante suas extensas horas de oração e êxtase místico. Padre Pio descobriu que certas práticas espirituais específicas possuíam o poder extraordinário de dissolver essas barreiras invisíveis que impediam o fluxo da abundância divina. Ele observou que o período de 21 dias possuía uma importância especial nesse processo de libertação espiritual. O número 21 representa 3 ciclos completos de 7 dias cada um. Na numerologia sagrada, o 7 simboliza a perfeição divina, a completude espiritual. 3 vezes 7 equivale à perfeição elevada ao cubo, criando um período de tempo suficiente para que as forças celestiais quebrem completamente qualquer corrente espiritual negativa e estabeleçam um novo padrão energético de abundância. Agora, vou revelar pela primeira vez o método exato que Padre Pio utilizava para quebrar maldições financeiras e atrair prosperidade divina em 21 dias. Este conhecimento permaneceu guardado nos arquivos confidenciais do convento de San Giovanni Rotondo por mais de um século, sendo transmitido apenas oralmente entre os frades mais próximos do santo. O primeiro elemento fundamental do método é o óleo consagrado dos estigmas. Padre Pio descobriu que o óleo de oliva, quando benzido com suas próprias mãos estigmatizadas, adquiria propriedades espirituais extraordinárias para purificar ambientes e quebrar maldições financeiras. Você precisará de um pequeno frasco de azeite de oliva extra virgem, que será consagrado através de um processo específico que ensinarei. O segundo elemento essencial são as 3 moedas da providência. Nos tempos de Padre Pio, ele utilizava 3 moedas de prata italiana, mas descobriu que o material específico era menos importante que a consagração adequada. Você precisará de 3 moedas de qualquer valor, preferencialmente prateadas, que serão consagradas para representar a Santíssima Trindade, operando em sua vida financeira. Terceiro elemento é a rosa vermelha dos estigmas. Padre Pio possuía especial devoção pelas rosas vermelhas, que representavam o sangue de Cristo derramado para nossa redenção total, incluindo a libertação da pobreza. Uma rosa vermelha fresca será utilizada durante todo o processo de 21 dias. O quarto elemento são as 7 velas da libertação. Durante cada um dos 3 ciclos de 7 dias, você acenderá uma vela específica enquanto realiza as orações prescritas. Estas velas representam os 7 dons do Espírito Santo operando para quebrar suas correntes financeiras. Agora, vou revelar o procedimento exato que Padre Pio seguia. Durante 21 dias consecutivos, sempre às 15 horas, hora em que Cristo expirou na cruz, você deve realizar o seguinte ritual. Coloque a rosa vermelha em um recipiente com água. Acenda uma das 7 velas. Unja suas mãos com o óleo consagrado. Segure as 3 moedas entre as palmas das mãos e recite a seguinte oração 7 vezes. São Padre Pio, portador dos sagrados estigmas de Cristo, que conheceste a pobreza e a perseguição, intercede por mim junto ao Altíssimo para que seja quebrada toda maldição, todo pacto ancestral e todo bloqueio espiritual que impede minha prosperidade divina. Assim como teus estigmas sangraram pela redenção das almas, que minha vida financeira seja redimida de toda escassez. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, eu reivindico minha herança de abundância. Amém. Após a oração, você deve ungir com o óleo consagrado todos os locais de sua casa onde guarda dinheiro, documentos financeiros, ou onde trabalha. As 3 moedas devem permanecer em sua carteira durante todo o período de 21 dias. A rosa vermelha deve ser trocada a cada 7 dias, sempre enterrando a anterior em um jardim com gratidão. Durante os primeiros 7 dias você estará quebrando maldições pessoais e bloqueios criados por suas próprias atitudes negativas em relação ao dinheiro. Durante os segundos 7 dias, estarão sendo quebradas maldições familiares e ancestrais que podem estar afetando sua linhagem há gerações. Durante os últimos 7 dias, você estará selando sua nova realidade de abundância e criando uma proteção permanente contra futuros ataques espirituais. Mas atenção, este ritual não é uma sequência mecânica de ações. Padre Pio sempre enfatizava que a fé viva, a intenção pura e o coração contrito são absolutamente essenciais para que o método funcione. Durante os 21 dias, você deve manter uma postura de oração constante, evitando pensamentos de dúvida, desespero ou impureza. Você deve estar se perguntando, mas isso realmente funciona nos tempos modernos? Deixe-me compartilhar testemunhos recentes de pessoas que aplicaram fielmente
o método de Padre Pio com resultados extraordinários. Roberto, um engenheiro desempregado de 52 anos de São Paulo, havia perdido seu emprego há 2 anos e estava prestes a perder sua casa financiada. Sua esposa havia desenvolvido depressão devido à situação financeira desesperadora. APOs, o método de Padre Pio no 14º dia. Roberto recebeu uma ligação de uma empresa multinacional oferecendo uma posição executiva com salário 40% superior ao que recebia anteriormente. A empresa havia encontrado seu currículo através de uma sequência de coincidências, que só podem ser explicadas como intervenção divina. Mariana, uma pequena empresária de Belo Horizonte, viu seu salão de beleza entrar em declínio após uma concorrente abrir um estabelecimento similar do outro lado da rua. Clientes antigos e fiéis inexplicavelmente deixaram de frequentar seu salão. Uma benzedeira local confirmou que haviam feito trabalhos contra seu negócio. Desesperada, decidiu aplicar o método de Padre Pio. Durante os 21 dias, não apenas seus clientes antigos retornaram, mas uma influenciadora digital descobriu seu trabalho e começou a divulgá-lo nas redes sociais, multiplicando sua clientela por 5. José Francisco, um taxista de Fortaleza viúvo com 3 filhos, estava afundado em dívidas após sua esposa falecer de câncer, deixando enormes gastos médicos. Ele mal conseguia colocar comida na mesa para as crianças. Após seguir rigorosamente o método de Padre Pio, no 18º dia, um passageiro esqueceu uma mala em seu carro. Ao devolvê-la, descobriu que o homem era dono de uma empresa de turismo e ofereceu-lhe trabalho como motorista executivo, com salário fixo e benefícios que transformaram completamente a situação de sua família. Estes não são casos isolados ou coincidências. Existem centenas de relatos documentados de pessoas que experimentaram transformações financeiras milagrosas após aplicar o método de Padre Pio. O que todos esses testemunhos têm em comum é que eram pessoas comuns, sem conexões especiais ou poderes sobrenaturais, que estavam em situações de desespero financeiro e encontraram uma saída através deste conhecimento sagrado. É fundamental compreender que o método de Padre Pio não cria riqueza através de meios ilícitos ou prejudicando outras pessoas. Ele remove os bloqueios espirituais que impedem que a abundância, que já é sua por direito divino como filho de Deus, chegue até você através de meios legítimos e abençoados. Como Padre Pio explicava aos seus filhos espirituais mais próximos, Deus não deseja que seus filhos vivam na pobreza e necessidade. Ele já proveu abundantemente para todos. O problema é que o inimigo das almas cria correntes invisíveis que desviam essas bênçãos antes que cheguem aos seus destinatários legítimos. Quando você aplica o método dos 21 dias, está literalmente cortando essas correntes espirituais malignas e abrindo novamente os canais celestiais, através dos quais a prosperidade divina pode fluir livremente para a sua vida. É como remover uma barragem que estava impedindo o fluxo de um rio, menos a água sempre esteve lá, mas não conseguia passar devido à obstrução artificial. Uma das descobertas mais impressionantes de Padre Pio foi que a maioria das maldições financeiras são de origem ancestral, pactos feitos por antepassados com entidades malignas, dívidas espirituais não quitadas, ou até mesmo inveja e ódio direcionados à família em gerações passadas, podem criar bloqueios energéticos que se perpetuam através das linhagens familiares, como uma herança maldita. Carlos Eduardo, um comerciante de Recife, descobriu isso de forma dramática durante a aplicação do método. Sua família havia enfrentado falências e dificuldades financeiras inexplicáveis por 5 gerações consecutivas. Negócios prósperos subitamente entravam em colapso, oportunidades de emprego desapareciam no último momento e sempre surgiam emergências que consumiam qualquer economia familiar. Durante o 12º dia de aplicação do método de Padre Pio, Carlos teve um sonho vívido onde viu seu tataravô fazendo um pacto com uma entidade demoníaca em troca de riqueza imediata. A entidade havia enganado o homem e, ao invés de prosperidade, trouxe uma maldição que perseguia a família há mais de 150 anos. O método de Padre Pio quebrou completamente esse ciclo ancestral. E hoje, Carlos possui uma rede de lojas prósperas em 3 estados do Nordeste. Outro aspecto crucial que Padre Pio enfatizava era a proteção contra novas investidas espirituais malignas. Quando você começa a prosperar após aplicar o método, isso pode despertar a inveja e o ódio de pessoas próximas, que, consciente ou inconscientemente, podem tentar prejudicar seu sucesso através de mal-olhado, fofocas destrutivas, ou até mesmo trabalhos de magia negra. O método dos 21 dias não apenas remove bloqueios antigos, mas também estabelece um escudo protetor permanente ao seu redor. Turiza, uma professora de educação infantil de Porto Alegre,
Notou que sempre que sua vida começava a melhorar, colegas de trabalho invejosas criavam intrigas que prejudicavam sua reputação e oportunidades de crescimento profissional. Após aplicar o método de Padre Pio, não apenas conseguiu uma promoção para coordenadora pedagógica, mas também desenvolveu uma intuição aguçada para identificar pessoas com intenções negativas antes que pudessem prejudicá-la. É como se eu tivesse ganhado um radar espiritual. Ela relatou maravilhada. É absolutamente fundamental compreender que Padre Pio jamais aprovaria o uso de seu método para ganância pessoal, enriquecimento desonesto ou prosperidade às custas do sofrimento alheio. Ele ensinava consistentemente que a verdadeira riqueza deve sempre vir acompanhada de generosidade, responsabilidade social e amor ao próximo, como dizia frequentemente aos seus filhos espirituais. A riqueza que não é compartilhada com os necessitados se torna uma maldição para quem a possui. Deus nos abençoa para que sejamos bênção para outros. Por isso, é essencial que, ao aplicar o método, você mantenha sempre em seu coração a intenção de que a abundância que receberá será usada não apenas para seu benefício e de sua família, mas também para ajudar os menos favorecidos e contribuir para obras de caridade. Esta intenção altruísta é o que diferencia a prosperidade abençoada da riqueza amaldiçoada. Durante os 21 dias de aplicação do método MUIT, pessoas relatam experiências espirituais extraordinárias que confirmam que o processo está funcionando. Sonhos proféticos revelando oportunidades futuras, intuições poderosas sobre decisões financeiras importantes e uma sensação crescente de que algo profundo está mudando são ocorrências extremamente comuns. Antônio, um pequeno agricultor de Minas Gerais, relatou que durante os 21 dias do ritual, começou a ter visões claras sobre quando plantar cada tipo de cultura, quando colher para obter os melhores preços e até sobre mudanças climáticas que afetariam sua região antes, mesmo dos meteorologistas as preverem. Seguindo fielmente essas revelações místicas, ele não apenas evitou prejuízos devastadores que afetaram outros produtores, mas também teve as 3 melhores safras consecutivas de toda a sua vida. Algumas pessoas questionam se o método de Padre Pio é compatível com outras denominações cristãs ou práticas espirituais. A resposta é que Padre Pio, sendo um sacerdote católico devotíssimo, baseava todo seu conhecimento nos ensinamentos de Cristo e na tradição apostólica. No entanto, ele compreendia que Deus Pai se manifesta de diferentes formas para alcançar seus filhos em suas diversas situações. Essencial é que o método seja aplicado com fé sincera em Jesus Cristo, intenção pura de glorificar a Deus, através da prosperidade recebida, e compromisso firme de usar as bênçãos para o bem comum. A denominação específica é menos importante que a autenticidade da fé e a pureza do coração. Durante os 21 dias, é altamente recomendável que você mantenha uma postura constante de oração, meditação e reflexão espiritual. Evite discussões desnecessárias. Mantenha-se afastado de pessoas pessimistas ou negativas e procure cultivar ativamente pensamentos de gratidão, esperança e confiança na providência divina, como Padre Pio frequentemente ensinava. A mente, que se mantém em paz constante, é um templo sagrado onde Deus pode operar seus maiores milagres. A ansiedade e a preocupação são portas abertas para o inimigo interferir em nossos processos de libertação. É crucial também estar atento aos sinais providenciais que começarão a manifestar-se em sua vida durante a aplicação do método. Pode ser uma conversa aparentemente casual que revela uma oportunidade de negócio lucrativa, um encontro coincidental com alguém que pode abrir portas importantes para você, ou até mesmo uma ideia revolucionária que surge subitamente em sua mente e pode transformar completamente sua situação financeira. Lúcia, uma costureira aposentada de Salvador, relatou que no 15º dia de aplicação do método, teve um sonho extremamente vívido onde Padre Pio lhe mostrava um modelo específico de bordado que ela nunca havia visto antes. Quando acordou, reproduziu exatamente o que havia visto no sonho. Uma cliente que veio buscar um vestido ficou tão impressionada com o bordado que encomendou 200 peças para sua boutique de luxo. Essa encomenda inesperada não apenas resolveu definitivamente seus problemas financeiros, mas estabeleceu uma parceria comercial que continua gerando renda abundante até hoje. Estes sinais divinos frequentemente são sutis e podem ser facilmente ignorados por quem não está espiritualmente atento. Por isso é absolutamente crucial manter-se vigilante e receptivo durante todo o período de aplicação do método. Padre Pio ensinava que Deus Pai frequentemente responde às nossas orações de maneiras que jamais esperaríamos, e devemos estar preparados para reconhecer e agir prontamente quando essas oportunidades celestiais se apresentam. APOs. Os 21 dias, a grande maioria das pessoas relata uma sensação profunda de alívio, renovação e esperança, como se um peso invisível extremamente pesado
tivesse sido finalmente removido de suas vidas para sempre. Esta sensação é um sinal inequívoco de que os bloqueios espirituais foram completamente dissolvidos e que os canais divinos de abundância estão agora totalmente abertos e funcionando. Alguns optam por repetir o método completo a cada 6 meses como forma de manutenção espiritual preventiva, garantindo que novos bloqueios não se formem devido às constantes investidas do inimigo. Outros sentem intuitivamente que uma única aplicação foi suficiente para quebrar definitivamente os padrões negativos, especialmente quando combinada com uma vida consistente de oração, caridade e confiança em Deus. Regina, uma enfermeira, Tibert, aplicou o método há 3 anos e desde então testemunhou uma transformação tão radical que ela mesma às vezes tem dificuldade para acreditar. Não apenas sua situação financeira pessoal melhorou de forma extraordinária, mas ela também desenvolveu uma intuição sobrenatural para oportunidades de investimento que nunca falha. Hoje, além de seu salário como enfermeira, ela possui uma carteira de investimentos diversificada que gera uma renda passiva superior ao seu salário principal. Mais importante ainda, ela usa parte significativa dessa prosperidade para financiar tratamentos médicos gratuitos para famílias carentes de sua comunidade. O que mais me impressiona profundamente nos inúmeros relatos das pessoas que aplicaram fielmente o método de Padre Pio é a transformação integral que vai muito além do aspecto puramente financeiro. A grande maioria relata uma renovação completa em sua fé, uma conexão muito mais profunda e íntima com Deus, e uma sensação renovada de propósito e missão em suas vidas. Como Padre Pio sempre enfatizava com veemência, a verdadeira riqueza jamais é apenas material. Ela necessariamente inclui paz de espírito duradoura, relacionamentos familiares harmoniosos, saúde física e mental, e especialmente a capacidade de ser uma bênção transformadora na vida de outras pessoas necessitadas. O método dos 21 dias visa proporcionar uma abundância verdadeiramente integral, espiritual, emocional, relacional e material, não apenas um aumento temporário de recursos financeiros que pode facilmente se perder novamente. É absolutamente crucial compreender que o método de Padre Pio exige comprometimento total e disciplina rigorosa. Você deve estar genuinamente disposto a dedicar 21 dias consecutivos, sem qualquer interrupção, seguindo exatamente todas as instruções que foram dadas, sem modificações ou adaptações pessoais. Qualquer desvio das instruções originais, qualquer dia perdido ou qualquer alteração no procedimento pode comprometer seriamente a eficácia de todo o processo espiritual. Como o Padre Pio frequentemente alertava, Deus opera através da obediência fiel. A desobediência, mesmo que pareça pequena, abre brechas para o inimigo interferir. Também é fundamental preparar-se mentalmente e espiritualmente para as mudanças profundas que certamente virão. Quando bloqueios espirituais ancestrais são removidos após décadas ou até séculos de operação, as transformações resultantes podem ser extremamente rápidas e dramaticamente visíveis. Esteja preparado para abraçar corajosamente as oportunidades que surgirão, mesmo que inicialmente pareçam desafiadoras ou fora de sua zona de conforto. Esteja também preparado para deixar definitivamente para trás padrões antigos de pensamento, comportamento e relacionamentos que podem ter contribuído inconscientemente para suas dificuldades financeiras passadas. Muitas pessoas que aplicaram o método relatam que, além das óbvias bênçãos materiais, experimentaram uma clareza mental extraordinária sobre suas verdadeiras prioridades e objetivos de vida. É como se a remoção dos bloqueios espirituais também purificasse completamente a visão sobre o propósito divino específico para suas existências. Paulo, um vendedor de seguros de Curitiba, conta que após aplicar integralmente o método de Padre Pio, não apenas suas vendas quintuplicaram em poucos meses, mas ele também descobriu sua verdadeira vocação: ajudar famílias de baixa renda a se protegerem financeiramente, através de produtos adequados às suas realidades. Hoje, além de sua carreira comercial extremamente bem-sucedida, ele oferece consultoria financeira gratuita em comunidades carentes e se tornou um palestrante respeitado sobre educação financeira popular. Esta combinação harmoniosa de prosperidade material com realização pessoal e impacto social positivo é uma marca registrada inconfundível do método de Padre Pio. O santo compreendia profundamente que Deus deseja que seus filhos sejam prósperos e realizados em todas as dimensões de suas vidas, não apenas financeiramente, mas também espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente e socialmente. O conhecimento sagrado que estou compartilhando com você neste momento permaneceu cuidadosamente oculto por mais de um século.
guardado zelosamente nos arquivos confidenciais do convento de San Giovanni Rotondo, apenas muito recentemente, com a abertura gradual de alguns desses arquivos históricos secretos. É que este método extraordinário pode finalmente ser compartilhado com um público mais amplo e necessitado. Você não está recebendo esta revelação por mero acaso ou coincidência. O fato de você ter chegado até este ponto, de ter tido a paciência e o interesse espiritual para absorver toda esta informação detalhada, é um sinal inequívoco de que você estava espiritualmente preparado e escolhido para receber este conhecimento transformador. É um momento divino, uma janela sagrada de oportunidade providencial para sua transformação integral. Como o Padre Pio costumava dizer, quando Deus abre uma porta, nenhum poder do inferno pode fechá-la. Quando Ele oferece uma bênção, apenas nossa própria incredulidade pode impedi-la. A questão fundamental que agora se apresenta é: o que exatamente você fará com este conhecimento precioso? Vai simplesmente arquivá-lo mentalmente como uma informação curiosa e interessante? Ou vai dar um passo corajoso de fé e aplicá-lo concretamente em sua vida? Milhares de pessoas ao redor do mundo já tomaram essa decisão transformadora e testemunharam suas vidas, sendo revolucionadas de formas que jamais imaginaram possíveis. Elas eram exatamente como você, pessoas comuns, talvez céticas inicialmente, mas suficientemente desesperadas ou esperançosas para tentar algo novo e poderoso. Lembre-se de que você não precisa de recursos caros, ingredientes exóticos ou conhecimentos esotéricos complexos. Um frasco pequeno de azeite de oliva, 3 moedas simples, rosas vermelhas frescas, algumas velas comuns e 21 dias de dedicação espiritual sincera é um investimento mínimo para uma transformação que pode impactar positivamente toda a sua existência e a de sua família. Como o Padre Pio costumava ensinar aos seus filhos espirituais, a fé sem ação correspondente é como uma semente que nunca é plantada, menos por mais boa que seja, jamais produzirá frutos. A ação sem fé é como plantar em terra estéril. Muito esforço, nenhum resultado duradouro. Este é o momento providencial de plantar a semente abençoada de sua transformação financeira e espiritual em solo fértil, regado pela fé e cultivado pela perseverança. Se você chegou até este ponto da revelação, é porque este conhecimento estava destinado especificamente a você. Neste momento crucial de sua jornada, não permita que esta oportunidade única escape por entre seus dedos devido à procrastinação, dúvida ou medo do desconhecido. Comece amanhã mesmo às 15 horas em ponto e permita que São Padre Pio, o portador dos sagrados estigmas de Cristo, interceda poderosamente por você junto ao trono do Altíssimo. Sua vida financeira nunca mais será a mesma. Em 21 dias você pode estar vivenciando uma realidade completamente diferente, definitivamente livre das correntes invisíveis que o mantinham preso à escassez e totalmente aberto para receber toda a abundância que Deus sempre desejou derramar sobre você e sua família. Este conhecimento é uma dádiva divina extraordinária que atravessou séculos para chegar até suas mãos neste momento exato. Use-o com reverência e use-o com fé inabalável. E prepare-se para testemunhar o poder sobrenatural de Padre Pio, operando milagres concretos em sua vida cotidiana. O tempo de espera e sofrimento chegou ao fim. O tempo de transformação e abundância começou agora. Que São Padre Pio interceda poderosamente por você e que em 21 dias você possa testemunhar pessoalmente o início de uma nova era de prosperidade integral em sua existência. Se esta revelação sagrada tocou profundamente seu coração e você acredita sinceramente que pode ajudar outras pessoas que estão atravessando dificuldades financeiras similares, compartilhe este conhecimento imediatamente. Deixe um comentário relatando sua experiência futura ou simplesmente escrevendo: "Obrigado, Padre Pio", para que o santo saiba que você recebeu esta mensagem com fé autêntica e reverência devida. Lembre-se, sempre, a caridade que não se multiplica generosamente e inevitavelmente definha e morre. Ao compartilhar este conhecimento transformador, você está plantando sementes poderosas de abundância não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que também precisam urgentemente desta bênção celestial. Que a paz sobrenatural de São Padre Pio esteja permanentemente com você